Desana número 12. Tilakkhana, ensinamento 3. Percepções distorcidas ou Sanya Vipalasa. No primeiro episódio desta série, discutimos como Nitya Sanya leva a Sukha Sanya, que por sua vez leva a Atta Sanya. São muitas palavras em Pali, mas é importante aprendê-las, porque é impossível traduzi-las para o inglês ou português sem perder seus verdadeiros significados. Portanto, é melhor aprender os significados dessas palavras em Pali mesmo. É possível usar a caixa de pesquisa no website para encontrar publicações relevantes. Portanto, a natureza Nitya, que é o oposto de Anitya, implica um senso de previsibilidade, uma sensação de segurança e felicidade. Por exemplo, ao ter o tipo de mentalidade que acredita que quando eu conseguir um bom emprego, todos os meus problemas desaparecerão, isso implica um futuro feliz para si mesmo, e essa é a percepção de Sukha ou felicidade. Se ambas as percepções forem verdadeiras, isso significaria que a pessoa tem total controle do seu futuro e jamais ficaria desamparada. E essa é a percepção de Atta, o oposto de Anatta, que a pessoa sente que está no controle total, enquanto na realidade esse não é bem o caso. Mesmo que consigamos tudo o que desejamos, temos que deixar tudo isso para trás quando morrermos. Além disso, o que fizemos para obter essas coisas pode levar a muito sofrimento em vidas futuras. E no segundo episódio, discutimos como Ichha, ou os desejos, levam a Nitya Sanya. No entanto, como discutimos com exemplos, Nitya Sanya pode ser perigosa, no sentido de que podemos fazer coisas imorais para conseguir o que queremos. E então, isso levará a dukkha, ou sofrimento no futuro. Portanto, em vez de obter o que se gosta ou o que se desejava, a pessoa seria de fato submetida a muito sofrimento no final. Portanto, a realidade deste mundo é que ele é de natureza anitya, em vez de ser natureza nitya. No final, a pessoa não conseguiria o que queria ou desejava. Discutimos casos em que a pessoa será submetida a muito sofrimento se cometeu atos imorais com Nitya Sanya. Mas veremos que essa declaração é verdadeira em todos os casos. Por exemplo, ceder aos prazeres sensoriais, mesmo que se evite óbvios itens de dasa akusala, feitos pelo corpo e pela fala, ainda assim levará ao sofrimento. Essa é, de fato, a principal mensagem do Buda, que não é explicada ou sequer mencionada em qualquer religião ou filosofia. É por isso que estou adotando uma abordagem gradual, passo a passo. É essencial aprender os fundamentos. Então, lembre-se da frase que discutimos no segundo episódio. Se algo definitivamente levará ao sofrimento, mesmo que isso traga felicidade imediata, isso é de natureza anitya. Há dois fatores principais que estão realmente na raiz da natureza de anitya, dukkha e anatta. Um é a natureza instável e imprevisível das coisas neste mundo.
O outro é que sempre que desejamos essas coisas mundanas, violamos uma ou mais dasa akusala. Agora, não podemos fazer muito com relação ao primeiro fator. Essa é a natureza das coisas. Mas quando entendemos a importância de dasa akusala, podemos reduzir nosso desejo por essas coisas materiais e assim impedir o sofrimento futuro. Portanto, esse é um ponto fundamental. Não podemos mudar as características das coisas materiais ao nosso redor. O que podemos mudar é o nosso desejo por elas. Discutiremos esses dois aspectos no restante desta série. É possível ir ainda mais fundo e realmente observar a conexão entre a formação de coisas materiais e dasa akusala. Na verdade, podemos fazer isso depois que eu terminar meu próximo projeto em alguns meses, mas isso não é realmente necessário para atingir o estágio Sotapanna. Esse é um tipo de resumo do que discutimos até agora e o que estaremos discutindo no futuro. Portanto, vamos começar a discussão de hoje. O Buda disse que temos visões errôneas sobre a natureza e essas são chamadas de Ditthi Vipallasa, ou visões distorcidas. Tal Ditthi Vipallasa leva a concepções errôneas ou Sanya Vipallasa sobre a natureza. E então pensamos de acordo com essas visões errôneas e Sanya errônea. E, portanto, esses pensamentos surgem em nós automaticamente devido ao Chitta Vipallasa. Ditthi Vipallasa leva a Sanya Vipallasa, por sua vez leva a Chitta Vipallasa. Quando tivermos todos os três, pensamos automaticamente de acordo com a maneira como percebemos as coisas. Portanto, essas três frases em Pali, Ditthi Vipallasa, Sanya Vipallasa e Chitta Vipallasa, são um conjunto importante de palavras. Deixe-me dizer mais uma vez o que eles são. Nossas visões errôneas sobre a natureza são chamadas de Ditthi Vipallasa, ou visões distorcidas. Tal Ditthi Vipallasa levam a conceitos errôneos, ou Sanya Vipallasa sobre a natureza, e então pensamos de acordo com essas visões ou percepções erradas, e, portanto, esses pensamentos surgem automaticamente devido a Chitta Vipallasa. A propósito, Vipallasa ou percepções distorcidas estão incorporados em nosso Gati. Falei sobre o Gati em muitos posts. Todos esses conceitos estão interrelacionados. Percebo que ainda não escrevi um post sobre os tipos de Vipallasa e, apesar de ter estabelecido um prazo para o final de fevereiro para iniciar meu novo projeto, que pode durar alguns meses, tentarei escrever um post sobre Vipallasa antes disso. E também tentarei ter pelo menos mais um episódio sobre Tilakkhana até o final do mês. Isso deve ser suficiente para cobrir Tilakkhana até o nível necessário para o estágio Sotapanna. É importante ler os posts relevantes e depois voltar para ouvir novamente um determinado ensinamento ou dessana. Então, voltando à discussão, esses três tipos de Vipallasa também estão associados à natureza Dukkha e Anatta.
mas vamos nos concentrar primeiro em Vipallasa associados a Anicca. Para se ter uma ideia do que significam esses três tipos, primeiro vamos ver o simples exemplo a seguir. Quando uma criança é ensinada a somar dois números, primeiro o conceito é mostrado a ela usando os dedos, ou digamos, bolinhas de gude. Contamos 3 dedos e depois contamos mais 4 dedos. Em seguida, a criança é convidada a contar o número total de dedos e ela descobre que é 7. Então, esse é o conceito básico. Inicialmente, ela aprendeu o processo básico envolvido na adição de 2 números usando os dedos. Isso significa obter diti correta, ou aprender o que significa somar 2 números. Podemos dizer que, ao aprender essa técnica, ela removeu diti vipallasa para adição ou soma. Se ninguém lhe explicasse a maneira correta de somar 2 números, ela nunca seria capaz de se livrar de diti vipallasa e, portanto, nunca seria capaz de somar 2 números. No entanto, nesse exemplo específico, devemos nos dar conta que Vipallasa não é realmente o que está em jogo aqui. É mais como uma ignorância sobre a soma de 2 números, mas esta é a analogia mais próxima e mais simples que consegui idealizar. Espero que você entenda a ideia. Ok. Então, mesmo que a criança seja capaz de somar 2 números, esse procedimento ainda não está realmente enraizado em sua mente. Ela não tem sanha para somar 2 números e, portanto, não pode fazer isso em sua cabeça. Poderíamos dizer que ela ainda tem sanha vipallasa e chitta vipallasa. No que diz respeito à adição, essa é a diferença básica entre diti vipallasa e sanha vipallasa. Falamos sobre a palavra-chave sanha nos 2 primeiros ensinamentos ou desanas. É importante entender o que realmente significa sanha. Agora, quando a criança continuar praticando com diferentes conjuntos de números para somar usando os dedos, ela conseguirá fazer isso sem usar os dedos. Nesse estágio, ela tem a sanha certa para fazer as contas em sua cabeça e, portanto, ela pode encontrar a resposta imediatamente. Agora ela removeu sanha vipallasa e chitta vipallasa para a soma, digamos assim. Portanto, ela removeu todos os 3 tipos de vipallasa para a adição. Agora ela é capaz de fazer as contas em sua cabeça e dar a resposta imediatamente. Essa capacidade é alcançada somente quando ela compreende sanha sobre adição, por assim dizer. Novamente, ela não é uma analogia perfeita, mas espero que você consiga entender a ideia. A questão é que, quando a criança aprende o procedimento correto e continua usando-o repetidamente, ela acabará obtendo a sanha para fazer isso. E então será capaz de fazer isso em sua cabeça. Mesmo que novos números sejam fornecidos a ela, ela poderá somá-los imediatamente sem usar os dedos. Portanto, esse processo de 2 etapas é válido para a compreensão de qualquer conceito. Primeiro, é preciso aprender com alguém e, depois, é preciso usar o método repetidamente até que o conceito seja assimilado.
A primeira etapa envolve livrar-se de Ditthi Vipallasa, quaisquer concepções errôneas sobre o conceito e a maneira correta de fazê-lo. Se alguém aprender o procedimento errado, então é claro que não se pode fazer nenhum progresso. A segunda etapa envolve a análise de novas situações, com um novo conceito, até que a ideia seja assimilada. Essa segunda etapa é necessária para se livrar de ambos Sanya Vipallasa e Chitta Vipallasa. Agora, se o assunto for complexo, como o conceito de anicca, é necessário dedicar um tempo considerável para analisar vários aspectos do assunto. E isso pode envolver o aprendizado de outros conceitos relacionados também. Agora, alcançar o estágio Sotapanna é 1000 vezes mais importante do que conquistar qualquer coisa neste mundo. Portanto, o tempo investido será totalmente válido. Não se deve esperar alcançar o estágio Sotapanna apenas lendo algumas postagens ou ouvindo alguns ensinamentos ou désanas. Um cirurgião cardíaco, um cirurgião cerebral ou um cientista passaram muitos anos para chegar a esse estágio. Mas essas realizações desaparecem quando morremos. Por outro lado, uma vez que o estágio Sotapanna é alcançado, ele é para sempre. É algo que vale a pena refletir. É muito importante entender isso. É possível remover tais Vipallasa sobre anicca, dukkha e anatta, apenas lendo sobre eles. Pode-se até mesmo ser capaz de remover Ditthi Vipallasa sobre anicca, mas até que se remova Sanya e Chitta Vipallasa sobre anicca, alguém não se alcançou o estágio Sotapanna. Agora vamos dar um passo adiante. Podemos dizer que desenvolver Sanya sobre um determinado conceito depende de 2 fatores principais. Um é a capacidade de entender um determinado conceito em primeiro lugar, e depois a segunda etapa é o uso repetido, analisando e pensando sobre o assunto. A capacidade de compreensão também depende do assunto. Por exemplo, algumas pessoas são boas em matemática, mas não são tão boas em lembrar de história ou geografia. Portanto, existem variações. No entanto, o uso repetido pode compensar isso. Se a pessoa realmente tiver o desejo, é possível gastar tempo e entender o conceito, mesmo que não seja o assunto favorito de alguém. É isso que o Buda diz com a frase Bhavanaya Bahulikataya, o que significa que o que se entende por Bhavana ou meditação é contemplar o assunto que se aprendeu o máximo possível, sempre que possível. Portanto, não é suficiente ler sobre significado correto de anicca. É preciso refletir sobre o conceito usando exemplos cotidianos com os quais se depara. Esse é o passo fundamental para se tornar um Sotapanna. Chega-se a Sotapanna Pala-Chitta quando alguém realmente compreende o conceito e obtém anicca Sanya, se livra de Sanya Vipallasa e, por sua vez, remove Chitta Vipallasa. Quando isso acontece, a resposta a qualquer situação vem automaticamente à sua mente. É por isso que um Sotapanna nunca fará qualquer apayagami kama, sob nenhuma circunstância.
essa pessoa terá a anicca sanya. Esse é um ponto importante a ser lembrado. Talvez você queira apertar o botão de pausa e pensar sobre o que discutimos nos últimos minutos. Sanya é um conceito muito complexo, como apontei no primeiro episódio. Vejamos mais alguns exemplos. É benéfico a longo prazo compreender esses princípios básicos. É preciso ter familiaridade com algo para cultivar a sanya sobre esse algo. Quando ouvimos a palavra limão, sanya do limão vem imediatamente à nossa mente. Não precisamos pensar no que é limão, ele já está lá em nossos pensamentos. Não temos um sanya vipalasa sobre o que é o limão. Além de saber o que é limão, podemos lembrar do sabor do limão também instantaneamente. Da mesma forma, quando ouvimos a palavra sal, sentimos o gosto de sal em nossa boca. Esses são exemplos muito simples. Agora, também precisamos observar que não é a palavra que importa. Por exemplo, recebo o mesmo sanya para a palavra sal quanto à palavra lunu, que é a palavra singalesa para sal. É por isso que não devemos nos prender a palavras, mas tentar se familiarizar com o real significado do que estamos falando. Não importa se o chamamos de sal ou lunu, desde que saibamos o que é. Suponha que uma pessoa nunca tenha experimentado limão em sua vida, então será impossível descrever para ela o que é o limão. É melhor providenciar para que ela experimente. É por isso que apenas ler sobre algo não é suficiente. Agora, é claro que outras palavras são mais complexas. Quando ouvimos a palavra mãe, sentimentos e percepções muito complexos vêm à nossa mente. Cada pessoa perceberá sua mãe à sua própria maneira. Poderemos visualizá-la e nossos corações se aquecem, e podemos até mesmo nos lembrar instantaneamente de algum evento especial com ela no passado. Mas anicca é ainda mais complexo, porque pode chegar a níveis muito profundos. Espero que você possa verificar, porque é impossível sequer imaginar chegar ao estágio Sotapanna apenas descrevendo anicca, única palavra como impermanência. Tenho certeza de que cada um de vocês tem ideias um pouco diferentes sobre anicca. Por exemplo, não se pode atender às expectativas ou não é possível manter as coisas de forma satisfatória. São duas percepções principais, mas você verá nos próximos episódios e estudos que anicca pode significar ainda mais. Cada nova perspectiva torna a anicca sanya mais forte. Portanto, é bom investigar e aprender diferentes aspectos da natureza anicca. Deixe-me discutir outra maneira de analisar essa questão básica. Pensei nisso com base em uma pergunta que recebi recentemente. Suponha que haja uma pessoa X que bebe regularmente. Ela gosta muito de beber, mas fica com uma dor de cabeça terrível na manhã seguinte. Portanto, agora ela tem dois desejos. Um desejo é beber, ela gosta de beber, mas ela também tem o desejo de estar livre de dores de cabeça. Agora, o primeiro tipo é um kamachanda, um desejo pelos prazeres sensoriais, mas o segundo desejo não é realmente um prazer sensorial, mas de ficar livre
de dores de cabeça. Isso pode ser comparado à bem-aventurança nibbânica, que resulta do fato de evitar os desejos pelos prazeres sensoriais. Portanto, esse é um bom exemplo. Esta é uma maneira muito simples de explicar toda a ideia sobre como os prazeres sensoriais levam ao sofrimento e como esse sofrimento pode ser cessado controlando nossos desejos pelos prazeres sensoriais. A única maneira da pessoa X ficar livre de dores de cabeça é parando de beber. Ela provavelmente sabe disso, mas ainda é difícil abandonar esse hábito e os desejos. Portanto, ela pode não ter dito vipalasa sobre isso, mas certamente ainda tem a sanha vipalasa. Ela precisa entender essa verdade, se ela quiser se livrar de futuras dor de cabeça. Ela precisa refletir sobre o que aconteceu com outras pessoas que continuaram bebendo e morreram miseravelmente com fígados danificados ou outros problemas. Ela precisa ver os perigos de beber. Da mesma forma, ela precisa enxergar os perigos dos prazeres sensoriais para progredir. Um peixe que está prestes a comer a isca em um anzol não vê que isso levará a muito sofrimento. Ele vê apenas a minhoca saborosa no anzol. Nós que estamos em outra perspectiva, temos condições de analisar todo o cenário, mas esse peixe não pode ver isso nem fazer essa análise. Por outro lado, nós mesmos não conseguimos ver o sofrimento oculto nos prazeres sensoriais, até que um Buda venha ao mundo e explique o sofrimento futuro usando as leis do Kama e renascimento. Como discutimos nos 2 primeiros episódios, é impossível compreender Tilakkhana a menos desde que haja convicção e clareza nas leis do Kama e renascimento. No último Dessana, discutimos a questão fundamental que está na raiz de anicca, que é a frase Iyampicha na labhati tampi dukkam, como Icha, ou desejo por coisas materiais mundanas, levam a Nitya, Asuka, Sanha errôneas. Agora podemos conectar a linha de pensamento com a situação da pessoa X que gosta de beber. Seu principal desejo é simplesmente alcançar um estado de felicidade, mas ela acaba se tornando infeliz, indo para um estado de espírito miserável, simplesmente porque não consegue controlar seus desejos ou itcha por bebida alcoólica. Ela nunca consegue manter um estado de espírito feliz quando bebe, porque na manhã seguinte terá a já conhecida dor de cabeça e novamente ela se tornará infeliz. Como já discutimos, o problema é que, em vez de proporcionar sukha ou felicidade, qualquer atividade desse tipo leva ao sofrimento a longo prazo. Analisamos alguns casos onde parece que se pode ganhar felicidade a curto prazo, fazendo certas coisas imorais. Mas, como vimos, isso inevitavelmente leva ao sofrimento, se tivermos clareza sobre as leis do Kama e renascimento. Assim, esses casos claramente envolvem a kusala Kama, realizados pelo corpo e pela fala, são nitidamente atos imorais. Agora, quando dizemos dasa kusala, o que vem imediatamente à nossa mente são aquelas ações realizadas pelo corpo e pela fala.
Na verdade, esses tipos de ações são, na maioria das vezes, controláveis para pessoas que cultivaram o caminho óctuplo mundano. Por outro lado, os 3 tipos de acúrsula realizados pela mente são menos óbvios, e esses são os que devemos examinar, especialmente com Tilakkhana. Precisamos ver como isso também levará ao sofrimento futuro por causa da natureza anicca. Agora vamos dar uma olhada nesses 3 acúrsula feitos pela mente: excesso de ganância ou avidya, ódio ou vyapada, visões errôneas ou mithyaditi. Ganância e ódio na mente são tão ruins quanto ações imorais, acúrsula, cometidas com o corpo e pela fala. Se seguirmos os passos do Patitya Samuppada, começando com Sankara ganancioso, podemos ver como alguém nascerá com o estado de espírito de um fantasma faminto ou preta em pari, repetidamente nessa própria vida. Agora, se alguém continua assim, a pessoa construirá vijnana, que pode ser de fato dar origem a um nascimento como um fantasma faminto em uma vida futura. Da mesma forma, mentalidade de raiva e ódio pode levar a nascimentos em reinos ainda mais inferiores. Outro ponto que discutimos nos 2 primeiros episódios é que é importante perceber que falar internamente consigo mesmo está incluído em Vatsankara. Portanto, isso pode se tornar Kamapata, levando a futuros renascimentos em reinos inferiores. Além disso, podem servir como gatilho para cometer ações corporais também. Concluindo, podemos ver claramente que até mesmo a ganância e o ódio, que a maioria de nós não leva tão a sério, pode levar a um sofrimento real. Agora, um dos itens de Dasa Acúrsula que quase ninguém leva a sério ou presta atenção é Mithyaditi. Mas, de fato, esse é o item mais perigoso. Todos Acúrsula Kama são cometidos com Mithyaditi. Todos os ciclos Acúrsula Mula Patitya Samuppada começam com avidya. E a avidya está presente porque não se percebe como a natureza funciona, ou as verdadeiras características da natureza. Em um nível mundano, a maioria de nós pode ver que as ações de Dasa Acúrsula, realizadas pelo corpo e pela fala, são imorais e podem levar a resultados ruins ou Kama Vipaka ruim. Essas ações são, na maioria das vezes, realizadas com os 10 tipos de Mithyaditi. Quando alguém chega ao caminho óctuplo mundano, esse alguém removeu a maioria desses 10 tipos de Mithyaditi. Agora, a próxima etapa é remover a segunda camada de Mithyaditi. Essa é a compreensão de Tilakkhana. Portanto, é fundamental remover a maioria desses 10 tipos de Mithyaditi, antes mesmo de contemplar a possibilidade de iniciar o nobre caminho óctuplo, compreendendo Tilakkhana. Lokuttara Samadhiti, ou Samadhiti no nobre caminho óctuplo, é, em essência, enxergar a natureza anicca de qualquer reino. Um Sotapanna removeu todos os 3 tipos de Vipalasa em relação à natureza anicca, o que significa que essa pessoa compreende de forma profunda que nada pode ser mantido para a própria satisfação pessoal em qualquer um dos 31 reinos. Isso significa em qualquer lugar neste mundo. Deixe-me repetir isso. Um Sotapanna removeu, eliminou
os 3 tipos de Vipalasa em relação à natureza Nitya. E mais, um Sotapanna também removeu todos os 3 tipos de Vipalasa em relação à natureza de Anatta. Isso significa que essa pessoa percebe com clareza que é absolutamente infrutífero, totalmente inútil e completamente improdutivo nascer em qualquer lugar e em qualquer um dos 31 reinos, porque, independentemente de onde for, em qualquer momento, estará desamparada, indefesa e impotente nesse interminável, infinito e angustiante, doloroso processo de renascimento. Quanto mais se dedicar à contemplação desses fatos, mais claras essas informações se tornarão. Lembre-se de que aqui nem é preciso imaginar futuras vidas, basta recordar de todos os renascimentos que já vivemos nessa própria vida. Reflita sobre todas as vezes que você renasceu uma pessoa brava, triste, alegre, irritada, medrosa, ansiosa, desesperada, aliviada, solitária, esperançosa, etc. Quais emoções você já experimentou que o levaram a renascer em diferentes estados de espírito? Compartilhe suas experiências com alguém próximo ou escreva em um diário. Como essas reflexões podem ajudá-lo a cultivar mais paz, serenidade, harmonia, confiança, empatia, equanimidade em sua vida? Dedique alguns minutos do seu dia para contemplar essas questões. Pode ser a qualquer hora, em qualquer lugar. Como isso pode transformar sua percepção sobre o que realmente importa? Assim fica fácil entender o valor da equanimidade e de se esforçar para alcançar o estágio de Sotapanna nesta vida mesmo. Mas um Sotapanna ainda tem Sanya Vipalasa e Chitta Vipalasa com relação ao Dukkha Lakkhana. Isso se deve ao fato de que é muito difícil para os seres humanos abandonar o desejo pelos prazeres sensoriais e pelos prazeres dos jhanas, mesmo que no fundo compreende-se que é infrutífero buscar os prazeres sensoriais, os desejos ou tentações são demais para serem superados. Deixe-me repetir, um Sotapanna ainda tem o Sanya Vipalasa e Chitta Vipalasa com relação ao Dukkha Lakkhana. Ele removeu todos os 3 tipos de Vipalasa para o Anicca e Anatta Lakkhana. Agora, um Anagami teria removido o Sanya e Chitta Vipalasa com relação aos prazeres sensoriais em Kamaloka, mas ainda pode ter desejos pelos prazeres dos jhanas nos Arupa e Arupa Lokas. Apenas um Arahant é o único que removeu todos os tipos de Vipalasa. Portanto, discutiremos isso com mais detalhes nos próximos episódios. Não hesite em fazer perguntas no fórum de discussão. Alguns de vocês, especialmente aqueles que já ouviram centenas, se não milhares de ensinamentos ou desanas, podem achar que esse conjunto de desanas é diferente. Alguns de vocês podem até achar que são simples demais, porque eu falo da Sakusala e Mityaditi em um ensinamento sobre Tilakkhana. No entanto, eu realmente acredito que Dasa Akusala Mityaditi
leis do Kama e renascimento são os blocos fundamentais do Buda Dhamma. É possível ter uma visão muito mais clara de Tilakkhana ao fazer essas conexões ocultas. Portanto, espero concluir esta com mais 1 ou 2 episódios antes de fazer uma pausa para trabalhar no outro projeto. Não tenho dúvidas de que é possível fazer progresso, se a pessoa realmente compreender o material desse conjunto de désanas, lendo os posts relevantes. Não se deve ler apenas os posts que listei, mas também quaisquer outras postagens relevantes no website, até que um determinado conceito esteja claro. É claro que sim, você também pode fazer perguntas no fórum de discussão. No próximo ensinamento, discutirei a verdade natureza da matéria, ou rupa. Isso é importante para se livrar dos Sakayaditi, que as dádivas do Buda, Dhamma e Sangha estejam sempre com você.